Toda uma parte da esquerda fala que é absurdo você pedir a volta de quem foi eleito porque o governo dela era ruim. Mas, ao mesmo tempo, eles falam que eles são contra o golpe. Então, quer dizer, se o governo era ruim e não dá para pedir a volta, então tá certo, deviam ter... Segundo eles, o governo devia ter sido derrubado mesmo. O pessoal não percebe, mas eles são apoiadores do golpe. Ser contra o golpe não é que você é contra o golpe só quando o governo é maravilhoso. A luta contra o golpe é um problema de que você não pode permitir que o imperialismo, né, os capitalistas nacionais, a direita, a extrema-direita, derrubem um presidente que foi eleito, né, à revelia da vontade da população. Esse que é o problema. O PCO não votou na Dilma Rousseff, não é fã da Dilma Rousseff, não aprovou o governo da Dilma Rousseff, inclusive, né? Nós temos aí uma série de restrições a esse governo, mas o problema é o golpe, não o governo em si. Nós não podemos permitir, as organizações operárias não podem permitir que um governo que foi eleito por essas organizações operárias, que é um governo de esquerda, seja derrubado pela direita, simplesmente. Né? De uma maneira tão... E ainda mais, né? De uma maneira completamente ilegal, como foi feito. Esse é o problema-chave. Quem não entende isso daí e fala que a posição do PCO de ser a favor da restituição da Dilma Rousseff é um erro, que nós estamos aí a reboque do PT ou coisa que o valha, não é contra o golpe. Essa é a questão mais simples assim. Que é o caso da maior parte da esquerda. O pessoal fala em golpe, mas não é contra, é a favor. Está tranquilo, inclusive não assume responsabilidade pelo desastre político que foi ocasionado pelo golpe. Né? Porque não é que o golpe... A promessa de alguns setores, antes do golpe, era o seguinte: esse governo que está aí, o governo de direita, eles são a mesma coisa. É a política tudo é a mesma coisa. Uma política ultrasectária e dogmática. Primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: não existe isso de tudo é a mesma coisa. É muito raro que você encontre duas coisas que são exatamente a mesma coisa. Mas isso daí também é irrelevante, porque o que está em questão aqui não é tanto o conteúdo político do governo, mas o desenvolvimento, o dinamismo da política que foi levada adiante com o golpe. O golpe foi um movimento contra o PT, contra a esquerda, contra os governos do PT, contra todo tipo de política social, preparando o terreno para uma outra política, para uma mudança, não de aspectos pontuais da política do governo, mas uma mudança geral na política de governo. Quer dizer, não bastava aquela política de conciliação do PT, de fazer determinadas reformas sociais, etc. e tal. Era preciso dar uma guinada para uma política de ataque frontal, profundo e completo contra as massas. E isso foi obtido através do movimento que levou ao golpe de Estado e pelo próprio golpe de Estado, pelo fato de que os golpistas se apoderaram do poder, etc. e tal. Quer dizer, é um processo de conjunto. Não se trata simplesmente de comparar estaticamente, como se fossem duas coisas paradas no ar, o governo A e o governo B. Qual que é melhor? Vamos enumerar as qualidades de um e de outro. Não. É um processo de luta política. E nessa luta política, embora uma boa parte da esquerda não tenha consciência disso, toda a esquerda e o movimento operário foi derrotado. É fácil de comprovar isso daí. Veja-se a dimensão do que tem sido aprovado pelo governo atual, praticamente sem nenhuma resistência da classe operária, da esquerda, da pequena burguesia, etc. e tal. É uma política de devastação,
Todo dia você abre o jornal, o governo entregou campos de petróleo, minas de ouro, setores de mineração, destruiu centros de tecnologia, entregou a base de Alcântara para os norte-americanos e tal. É todo dia, uma devastação total. Como é possível isso sem resistência? É porque o golpe foi uma ofensiva à política geral da direita que impôs uma derrota parcial, tudo bem, não uma derrota definitiva, mas impôs uma derrota parcial, assegurou a iniciativa política para os golpistas e permite que os golpistas vão avançando. Veja-se o Dória em São Paulo, né? O que ele tem feito aí é uma coisa é um governo praticamente de extrema direita. Como é possível fazer isso daí? Cadê a resistência? Né? Aqueles que falaram que a derrubada da Dilma era parte de um processo revolucionário, bom, por que não o processo revolucionário agora não se volta contra o Dória? Porque não é simples, a resposta é muito simples, porque não é um processo revolucionário, é um processo reacionário. Né? O Dória, inclusive, ele está se assentando nisso daí. A tentativa de resistência a ele é fraca. Cadê a manifestação contra o que aconteceu na Cracolândia? Cadê as manifestações contra os outros planos dele? Que todo dia ele lança uma coisa mais absurda do que a outra. Não tem. Né? São casos muito pontuais onde há uma reação do movimento sindical. Por exemplo, no Paraná contra o Richa teve uma reação. Agora está se esboçando uma nova reação. Mas são casos pontuais. E a reação, vamos ter claro, para ser realista, porque o realismo é importante na luta política. Mesmo essa reação pontual é fraca. Às vezes ela consegue impedir o governo de fazer alguma coisa, obriga o governo a manobrar, mas ela não impõe uma derrota. Veja-se a questão da reforma trabalhista, que está mais emperrada pelo fato de que os deputados não querem assumir responsabilidade de aparecer eleitoralmente como defensores do fim da aposentadoria da reforma trabalhista, porque eles sabem que vai ser um custo muito alto e o futuro é incerto, ninguém sabe o que vai acontecer. Vai ter eleição, não vai ter eleição, se ele vai ter que concorrer, quem que vai apoiar, quem que não vai apoiar. Mas a luta do movimento operário é muito complicada. Tá? Isso a gente tem assinalado aqui de maneira sistemática. Então, é importante fazer esse tipo de esclarecimento para que a gente tenha uma concepção realista, né, do que está acontecendo.